Bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia de atividades da disciplina Geometria Analítica, o segundo vídeo, né? Nessa segunda aula falaremos sobre operações com vetores. Então definiremos soma, multiplicação de um número real por um vetor e discutiremos algumas propriedades que essas duas operações têm, tá? Então vamos lá. No curso denotaremos por V3 o conjunto dos vetores, lembrando que vetores definimos na primeira aula. Então, a primeira noção que iremos discutir é a noção de vetor oposto. Vamos lá. Então, dado um vetor, então, lembrando que estamos utilizando essa notação, né, para vetor. Dado o vetor V, definimos o vetor oposto a V. Então, definimos o vetor oposto a V como sendo o vetor. Usaremos essa notação. Então, menos V. Quem que será esse vetor? Definindo dessa maneira. Onde esses segmentos, os pontos B e A, são segmentos orientados que definem B, o V, ou seja, onde AB é um representante de V. É um representante de V. Ou seja, é um segmento orientado que é um representante de V, ou seja, em outras palavras aqui, né, AB, ou seja, a classe de equipolência do segmento orientado AB é o próprio V. E quem será então o vetor oposto ao V? Será a classe de equipolência dos segmentos orientados BA. Okay? Lembrando essa notação aqui que foi da última aula. Vou fazer uma representação aqui, então tínhamos o ponto A, ponto B, e tínhamos esse segmento orientado que definia o vetor V. Quem será agora o menos V, que a gente está usando aqui menos V, que é o vetor oposto ao V? Vai ser o segmento orientado com origem em B e extremidade em A, tá? Ou seja, então seria esse, vou fazer de rosa aqui, né? Então você tem B e A, então seria esse vetor aqui, o oposto ao vetor V. Ou seja, então, propriedades do vetor oposto, né? Ele tem o mesmo comprimento do que o V, é paralelo ao V, mas o sentido é o sentido oposto, tá? Então, vetor oposto ao V. Uma outra propriedade, que na verdade é uma proposição, um resultado que iremos utilizar para definir a soma entre dois vetores é o seguinte: dado um vetor V, então dado um vetor V e um ponto A e um ponto qualquer do espaço, tá? Então dado um vetor V e um ponto P, então sempre existe. Então existe um ponto Q. Na verdade é um único ponto. Então existe um único ponto Q. Um único ponto Q. Vamos fazer uma representação aqui para ilustrar. Então você tem o vetor V. Foi dado um ponto P. O que está dizendo? O resultado é que você sempre consegue encontrar um único ponto Q
tal que esse segmento orientado, o PQ, é um representante para o vetor V, ou seja, a classe de equipolência do segmento orientado, PQ, é o vetor V. Ok? Então, existe um único ponto Q, tal que PQ é igual a V, ou seja, a classe de equipolência do segmento orientado PQ é igual ao vetor V. Tá? Então é isso, dado qualquer vetor em um ponto qualquer do espaço, você sempre encontra um outro ponto que realiza essa classe de equivalência, tá? Ou seja, o segmento orientado PQ é um representante para o vetor V. Muito bem, a gente precisaríamos só dessas duas noções. E agora algumas definições relacionadas com aqueles conceitos da primeira aula até. Então, dado qualquer vetor, dado vetor V, dado V, um vetor V, então definimos seu comprimento, ou falaremos comprimento ou norma, ou seja, é a mesma noção, como sendo o comprimento de um representante do vetor V, tá? Então, como é que se calcula, ou seja, como é que é definido o comprimento do vetor V? Pegamos um representante por V, ou seja, um segmento orientado, e o comprimento desse segmento orientado é o comprimento do vetor V. Tudo bem? Notem que pela definição de vetor, qualquer representante do vetor V que escolhermos, ou seja, qualquer segmento orientado que está na classe de equipolência do vetor V, esse segmento orientado terá sempre o mesmo comprimento, tá? Independe do representante escolhido a definição de comprimento ou norma. Então, dado o vetor V, definimos seu comprimento ou norma como sendo o comprimento de um representante de V. Ok? A notação que utilizaremos essa daqui, né? Então, sempre que aparecer isso é o comprimento do vetor V. Como é que calcula? Você escolhe um representante para o V, tal que AB é igual a V, e esse cara aqui, ou seja, essa aqui teria que ser até um pouquinho, isso aqui vai ser igual ao comprimento do segmento orientado AB. Ok? Então você tem um segmento orientado, AB, que é um representante para o vetor V. Então você calcula esse comprimento, esse é o comprimento do vetor V ou a norma do vetor V. Tudo bem? Então, definimos a noção de comprimento. Outras duas noções, o paralelismo. Vamos colocar aqui letra A. Letra B. Então, dois vetores U e V. U e V são paralelos. Se um representante de V de U
é paralelo a um representante de V. Tá? Então, dois vetores U e V são paralelos se um representante de U é paralelo a um representante de V. E a notação que utilizaremos é essa. Se U e V são paralelos, usaremos essa notação. Ou seja, essa notação significa que os vetores U e V são paralelos. O que significa os dois vetores serem paralelos? Significa que você tem um segmento orientado, vou fazer um pouquinho maior, AB, CD, então você tem esse representante para o U e esse representante para o V. E aqui estamos dizendo que U e V serão paralelos quando esses representantes forem paralelos, tá? Esse daqui é um representante de U. Então, só para ficar U aqui. AB é um representante para U e CD é um representante para V, tá? Então, os dois vetores são paralelos se você encontra um representante para U e para V que são paralelos. E, na verdade, qualquer representante que você escolher para U e para V, se U e V são paralelos, então esses representantes serão paralelos. Tá? Muito bem. A noção de paralelismo. Em particular, o vetor nulo é sempre paralelo a qualquer outro vetor, pela definição de paralelismo para o segmento orientado nulo, até que fizemos isso na primeira aula. A outra noção é a noção de mesmo sentido. Então, dois vetores U e V paralelos e não nulos ou seja, ambos não são o vetor nulo. Então, dois vetores U e V paralelos e não nulos possuem o mesmo sentido. O mesmo sentido. Se um representante de U possui o mesmo sentido de um representante de V, tá? Possui o mesmo sentido se um representante de U possui o mesmo sentido de um representante de V. Ou seja, diremos que dois vetores paralelos possuem o mesmo sentido se você olha um representante de U, ou seja, então aqui é um A, B, aqui é AB é o U, aqui você teria C, D, é um representante para V. Eles são paralelos, tá? E não nulos. Então esses vetores U e V têm o mesmo sentido se esses representantes têm o mesmo sentido, tá? Essa noção de segmentos orientados que possuem o mesmo sentido foi na primeira aula. Então aqui é C e D. E já aproveitando a definição, dois vetores U e V paralelos não nulos possuem sentido contrário. Então, sentido contrário. Se um representante de U
possui sentido contrário, possui sentido contrário de um representante de V. Ou seja, então toda essa definições, ou seja, a definição de comprimento, a definição de paralelismo e a definição de mesmo sentido é feita em cima dos representantes, tá? Você escolhe um representante, então dados U e V, você escolhe um representante para um representante para V e checa se esses representantes são paralelos. Se forem paralelos, os dois vetores são paralelos. Se não forem paralelos, os representantes, então U e V não são paralelos, ok? O que vale a pena mencionar também é que independe do representante escolhido, tá? Então, se eu escolher um outro representante para U e outro representante para V, se os vetores, eu escolho um representante para U e um representante para V, se é paralelos, os representantes, se eu escolher outro representante, continuará sendo paralelo, pela definição de vetores U e V, né? Ou seja, são todos aqueles segmentos equipolentes, pela definição de vetor, né? Muito bem, então com essas noções podemos definir soma de vetores, tá? Então, vamos lá. Aproveitar que apaguei a lousa, só para ficar claro, ou seja, então por exemplo eu tenho A e B, então tal que A e B define o vetor U, por exemplo, checando o paralelismo que eu acabei de falar, que independe do representante. Eu tenho o C e o D, tal que C e D é um representante para o vetor V, ok? Então suponha que esses dois segmentos orientados são paralelos, então estamos dizendo que U e V são paralelos. Mas eu poderia escolher um outro representante para U, né? Então por exemplo aqui o E e F. Ou seja, é um outro segmento orientado que é equipolente a AB. Então se esses dois segmentos orientados são paralelos, ou seja, o segmento orientado a B e CD é paralelo, então o segmento orientado a EF, como é paralelo ao segmento AB, porque eles definem o mesmo vetor, ou seja, eles são equipolentes, né? Então este segmento orientado também será paralelo a esse segmento orientado, ou seja, se eu uso esse representante para checar o paralelismo, ou esse, independe se esse é paralelo, então se esses dois são paralelos, então esses dois serão paralelos. Se esses dois não são paralelos, esses dois não serão paralelos, tá? Em outras palavras, independe do representante escolhido para mim checar paralelismo, calcular o comprimento e checar se eles têm o mesmo sentido ou não. Muito bem. Vamos lá. Soma de vetores. Então vamos lá, continuando, soma de vetores. Então o que faremos agora é que, dado dois vetores, definiremos um terceiro vetor que será chamado soma desses dois primeiros. Então como é que definimos isso? Ou seja, você começa com dois vetores, então dados U e V, sejam AB um representante para U. Então, você escolhe um representante qualquer para U, que estamos chamando de AB. E aí, pelaquela proposição do início da aula, podemos escolher um representante para V com origem no ponto B, tá? Então escolhemos um representante para V com origem B e BC, ou seja, tem um ponto C aqui
que esse ponto é um representante, ou seja, esse ponto não, o segmento orientado BC é um representante para V. Tá? Então aqui a escolha do representante para o U é arbitrária. E aí você escolhe, e aí escolhemos um representante para V com origem na extremidade do representante do U. Tá? Então definimos, ou seja, definimos um novo vetor que vai ser chamado de U mais V. Quem que é esse vetor? É o vetor em que um representante para ele é o segmento orientado AC. Tá? Ou seja, então esse novo vetor, U mais V, que estamos denotando, é um segmento, é o vetor em que AC é um representante para ele. Então aqui esse segmento orientado aqui é um representante para o U mais V. Então aqui temos o U, temos o V, e aqui temos o U mais V. Ok? Outra maneira de escrever é assim, né? Um representante para o U é o AB, um representante para o V é o BC, esse daqui seria o U mais V, que seria quem? AC. Ok? É aquele vetor em que um representante é o segmento orientado com origem em A e extremidade em C. Beleza? Então esse é o vetor soma. Podemos falar aqui de uma propriedade. Podemos. Que é do paralelogramo. Notem que aqui temos representante de U, né? E aí poderíamos escolher um representante para U também, em que a origem dele é na extremidade C aqui. Então, seria esse cara aqui, né? Mais ou menos o desenho. Então note, esse segmento orientado aqui é paralelo a esse e tem o mesmo comprimento que esse. É um representante para U, tá? Vou escrever aqui só para ficar claro que esse é um representante para U. E escolhemos um representante para o segmento orientado... Acho que eu me confundi aqui, né? Aqui tá confuso. Confundi. Voltando. Na verdade, escolhemos um representante para V com origem em A também, tá? Ou seja, começamos com U, escolhemos um representante AB e escolhemos um representante para V com origem em A, tá? Então, vou fazer aqui o desenho de novo, fica mais simples. Então, para não ter que apagar tudo aquilo lá. Começamos lá com o U. E aí como fazemos? Escolhemos um representante para V com origem em A agora, tá? Então, vamos aqui, escolhemos vermelho que estava lá o V, né? Mais ou menos assim, tentar manter aquela figura. Então aqui seria um representante para V. Aqui seria então um ponto D, vamos dizer assim, né? Então aqui o AD, acho que eu não usei essa letra, não. AD é um representante para V. Legal, e depois escolhemos então um representante para U com origem em D. Mais ou menos isso. E aí então, como isso daqui é paralelo, tem o mesmo comprimento, então esse quadrilátero aqui é um paralelogramo, tá? Então significa que esse cara aqui é paralelo a esse, tem o mesmo comprimento e tem o mesmo sentido, tá? Então B, seja D
DE, vai. Então DE é um representante de U. E aqui no caso AD, vermelho, AD é um representante para V. AD e B. E? Pode ser, não usamos E ainda. E. Tá? Esse ponto. Esse daqui é um representante para U. Esses daqui são representantes para U. E esses são representantes para V. Então isso forma um paralelogramo. Então, e essa diagonal aqui é a soma de U com V, tá? Ou seja, esse cara aqui é o U mais V, né? Notem que esse desenho ficou proporcional, mas é isso, tá? Na verdade aqui tínhamos chamado esse ponto C, até para ficar coeso ali com o desenho. C, que é C. Certo? Então, ou seja, a soma é a diagonal do paralelograma, formado pelos vetores, determinada, né, pelos vetores U e V. É uma brincadeira aí para vocês calcular quem que seria essa outra diagonal aqui. Ou seja, partindo, por exemplo, daqui, vai. Vamos fazer aqui, sim. Ok? Então, quem que seria essa diagonal? Essa outra diagonal. Notem que ela... Ou seja, você poderia pensar que sai daqui, né? Ou seja, U menos V, tá? Lembrem do vetor oposto, né? Então, notem que ela está saindo do D, C e CB, né? Ou seja, este vetor azul, acho que é possível enxergar lá. Isso. O que ele é? É a soma do U com o vetor CB, ou seja, com o vetor que um representante é o segmento orientado CB. Então note que o azul aqui, né, seja o vetor U mais esse representante CB é o vetor oposto ao V, né? Então o menos, que é aquele oposto, né, é o segmento, o vetor cujo representante é o DB. Ok? E aqui, já fixando a anotação, vamos fazer assim mesmo, U menos V é o DB. Ok? Então nessa diagonal você tem U mais V e nessa U menos V. Menos V que significa, né? Eu estou somando U mais o oposto do V, tá? Que é o DB. Muito bem. Algumas propriedades de soma de vetores, são 4 que eu queria falar. Da maneira que definimos, U mais V parece que teria que ter, a ordem seria respeitada, né? U mais V e poderia ser diferente, ou seja, V mais U, por exemplo, tá? Ou seja, o vetor V mais U seria diferente de U mais V. Mas nós vamos ver que, pelas propriedades que vamos apresentar, não vamos fazer demonstração, mas podemos justificar pelo menos uma ou duas ali na figura, ilustrando elas, tá? Então, propriedades da soma, ou seja, fatos que poderemos utilizar quando estivermos utilizando soma de vetores. Então vamos lá, a primeira propriedade é essa que eu acabei de falar, ou seja, se você pega dois vetores e soma eles, U mais V, este vetor é o mesmo vetor se você somar V mais U. Tá? Aproveitando a figura aqui, né? Então, por exemplo, U mais V, né?
Lembra que o vermelho aqui era V? Era essa diagonal. Aqui. Então, se quiséssemos olhar agora V mais U, seria o mesmo vetor, né? Anote, sai daqui U mais V. Então é esse vetor U mais V. Mas poderíamos olhar também o vetor V mais U e obteríamos o mesmo vetor, tá? U mais V. Então, ela é comutativa, soma, essa propriedade aqui é chamada de comutativa. Comutativa. Ela é associativa, ou seja, se você soma U mais V, depois soma com outro vetor W, não importa a maneira que se associa, né? Ou seja, então, você poderia calcular U mais V mais W primeiro. Ok? Ou seja, propriedade associativa. Então, note, a soma de dois vetores estava definida, a soma de vetores está definida para 2, né? Então, você soma U mais V, depois você somaria com o outro vetor W. Não importa a maneira que você associe. Então, você poderia primeiro calcular a soma dos vetores V mais W e somar com U, tá? Então, ela é associativa, também a soma de vetores. A existência do elemento neutro, ou seja, se você pega um vetor U, soma com o vetor nulo, isso é o próprio vetor. Tá? E só para ficar claro, ou seja, a existência do elemento neutro, ou seja, o vetor nulo é chamado de elemento neutro da soma. Ou para curso chamaremos só de vetor nulo mesmo. Uma justificativa, uma ilustração, né, dessa propriedade. Ou seja, você tem um vetor U, então você escolheu lá um representante para ele, AB. Esse cara aqui estamos chamando de U. E aí um representante para o vetor nulo, né, é o segmento orientado com origem e extremidade em B. Então, U mais o vetor nulo seria o segmento orientado com origem em A e extremidade em B, que é o próprio U. Tá? Seja um representante para o B, para o vetor nulo seria o segmento orientado com origem em B e extremidade em B. Então a soma U mais o vetor nulo seria o segmento orientado AB, que é o próprio U. Letra D, ou seja, se somarmos o U com o seu oposto, pensa em 2 segundos aí, o que acontece? Aqui na figura, né? Então, pela definição de soma, pegamos o representante de U e pegamos um representante do oposto com origem em B, ou seja, seria esse cara aqui, né? Ou seja, então é o segmento orientado com origem em A e extremidade em A, tá? Este vetor, então, aqui é o vetor nulo. Ok? Ou seja, esse, ou seja, é o segmento orientado. Um representante para essa soma seria o segmento orientado com origem e extremidade em A. Ou seja, é o vetor nulo. Então essas são 3 propriedades aí. Então como é que podemos utilizar essas 3 propriedades? Um exemplo só. Depois faremos exercícios sobre essas propriedades e também exercício ilustrando aqui a soma de vetores. Mas vamos lá, deixa eu pegar um exemplo. Por exemplo, queremos calcular a soma de BC mais o oposto de BA, de AB. Ok? Então vamos fazer aqui primeiro a figura, ou seja, então você tem pontos B, A, C.
Acho que pode ser aqui, né? Então temos lá B, um ponto B, um ponto C e um ponto A. Então temos o vetor BC, ou seja, então escolhemos um representante aqui para ele. Estamos somando com o oposto de AB, tá? Então é aquele vetor com origem em A e extremidade em B. Certo? Esse daqui, desculpa, esse é o oposto de BA, né? Então ele é o oposto do segmento orientado que começa em B e termina em A, né? Então ele é o AB. Então, ou seja, o que seria essa soma, né, geometricamente aqui? Seria o vetor que começou em A, seria o vetor que tem como representante o segmento orientado que começa em A, vem para B, né, e depois vem para C, ou seja, então é o AC. Então, geometricamente aqui, vemos que essa soma é o vetor AC, ok? Então, geometricamente, mas vamos usar propriedades aqui para calcular este cara aqui. Então, é um exercício simples, mas só para ilustrar, né, as propriedades. Então, vamos lá. O que seria BC mais esse oposto, né? Então, temos BC, então BC mais menos BA. Então este vetor, ou seja, essa operação poderíamos escrever assim, né? O vetor BC mais o vetor, ou seja, aqui é o oposto de BA, ou seja, é o vetor AB, né? Então aqui AB. Ok? Usando a propriedade comutativa, podemos trocar, né? Ou seja, tanto faz eu somar esse com esse ou este com esse. Então isso daqui poderíamos escrever dessa forma, né? AB mais BC. Ou seja, este vetor aqui é exatamente o vetor AC. Tá? Então aqui usando definições, ou seja, definição do vetor oposto e definição e propriedade comutativa da soma, tá? Ou seja, que você pode trocar aqui, né? Aqui podemos trocar, ou seja, então fazer primeiro AB mais BC, mas isso é o vetor AC. Então pode fazer geometricamente ou usando propriedades, tá? Muito bem. Muito bem. Multiplicação de um número por um vetor. Então, multiplicação de um número real por um vetor. Então, o que faremos? Definir uma operação, que você me dá um número e um vetor, faz esse produto, isso será um vetor. Então, vamos ver como é que definimos isso. Vou passar um pano aqui, porque... Então vamos lá, dados um número real
Então, dados um número real qualquer em um vetor V, definimos o produto desse número real pelo vetor V. Isso vai ser um novo vetor. E como que será esse novo vetor? Então definimos lambda V. Notação é essa, tá? Da seguinte forma. Ou seja, ele será o vetor nulo se lambda for zero, ou seja, se lambda for o zero, o número zero, ou se o V for o vetor nulo, tá? Então, isso daqui vai ser o vetor nulo se lambda for igual a zero ou V for igual ao vetor nulo. Então, se você pega o vetor nulo e multiplica por qualquer número, isso será o vetor nulo. E se você pega 0 e multiplica por qualquer vetor, isso será o vetor nulo. Então, agora se os dois forem diferentes de zero, desculpa, se lambda é diferente de zero e o V também é diferente do vetor nulo, então definimos, eu coloquei lá. Então lambda V é um vetor. Então lambda V é um vetor paralelo ao V. Ou seja, para falar do vetor você precisa falar três condições, né? Ou seja, direção dele, comprimento dele, a direção e o sentido, tá? Então aí é isso que vamos fazer. Então lambda V é o vetor com comprimento igual a... Ou seja, qual que é o comprimento desse vetor? O comprimento dele é o módulo de lambda, desse número real, vezes o comprimento do vetor V. Então, acabamos de dizer qual que é o comprimento desse vetor. O comprimento dele é esse número real aqui. Módulo de lambda, produto com o comprimento do vetor V que começamos. Então é o vetor com comprimento igual a isto, paralelo a V. Ou seja, então por definição, lambda V é um vetor que é paralelo ao V. E com o mesmo sentido que V, se o lambda for positivo, se lambda for maior que zero. E tem sentido contrário se o lambda for menor que zero. Então, em sentido contrário, vou escrever aqui, vai. Ou sentido contrário, se o lambda for negativo. Então voltando, né? Ou seja, dado o número real em um vetor, como é que é esse novo vetor, que é o lambda V aqui que iremos denotar? Vai ser vetor nulo se o lambda ou V forem vetor, se o lambda for zero ou se V for o vetor nulo. Se isso não acontece, então quem que vai ser esse cara? Ou seja,
para definir esse vetor, temos que falar quem que é o comprimento, qual que é a direção dele e o sentido. O comprimento dele é este número real, tá? Direção dele, ele é paralelo ao vetor v, sempre, independente do número real aqui, tá? E ele terá mesmo sentido se esse número for positivo, e terá sentido contrário se esse número for negativo. Ok? Então essa é a definição de produto de um número por um vetor. Então, lembre, produto de um número por um vetor é um vetor ainda, tá? Então, é um vetor com essas características. Só aproveitando que acabamos de definir, então, se você tem um vetor diferente do vetor nulo, então o vetor que é o v multiplicado pelo inverso de sua norma, ou seja, do seu comprimento, então o que acontece com esse vetor? Notem, como o v é diferente do vetor nulo, esse novo vetor aqui, ele tem o mesma direção de v, tá? Então ele é paralelo ao v, tem o mesmo sentido, porque esse número aqui é um número real, tá? É o comprimento, aqui é o comprimento do v, então é o inverso do comprimento do v, então é um número positivo, então tem o mesmo sentido de v, mas o comprimento dele é isso daqui, né? É o produto do comprimento do vetor v vezes o número real que está multiplicando. E o número real que está multiplicando é este daqui. Tá? Então, este vetor é chamado de versor. E tem comprimento 1, tá? É um vetor que tem comprimento 1 para qualquer vetor v não nulo. De v, note que ele possui comprimento 1, né? Ou norma 1, note que ele possui norma igual a 1. Ok? Então essa é uma observação e propriedades agora do produto de um número por um vetor. São 4 também, tá? Então vamos lá. Ou seja, se você pega então dados aqui lambda e beta, números reais, e v e w, dois vetores quaisquer, então vale o seguinte. Então, primeira propriedade, depois faremos um exemplo aí para ilustrar esses conceitos e terminar a aula. Então, a primeira propriedade ela é associativa, né? Então, se você faz o primeiro produto desses números e depois multiplica pelo vetor v, é o mesmo que primeiro multiplicar um número pelo vetor e depois multiplicar o outro número pelo vetor que se obtém multiplicando o primeiro. Em outras palavras, né? Se você multiplica lambda e beta primeiro e multiplica o vetor v, este vetor aqui é o mesmo que primeiro você multiplicar o vetor v por beta e depois por lambda, tá? Então é associativa. Segundo, se você multiplicar 1 pelo vetor v, ou seja, número 1 pelo vetor v, então é só lembrar a definição, né? Então esse cara aqui vai ser quem?
vai ser vetor nulo se o V for o vetor nulo. Ou, se o V não é o vetor nulo, será um vetor que tem um comprimento igual ao de V vezes o módulo desse número, que é 1. Então, tem o mesmo comprimento de V. Tem a mesma direção de V e tem o mesmo sentido. Ou seja, é o V, tá? Ele tem o mesmo comprimento de V, mesma direção e mesmo sentido. Então é o próprio V, esse cara. É a terceira propriedade distributiva, né? Ou seja, lambda mais beta. Então se você soma primeiro esse número, depois multiplica por V, este vetor que você obtém aqui é o mesmo vetor que se primeiro você multiplicar o V por lambda e somar com o vetor beta V. Ok? Então, distributivo aqui. E letra D. Distributiva com relação à soma, né? Lambda que multiplica V mais W. Então, se você multiplica o número real por este vetor aqui, isso é o mesmo que primeiro multiplicar por cada um e somar. Tá? Então, propriedades distributivas. Muito bem. São essas 4 propriedades. Vamos fazer um exemplo para ilustrar onde podemos usar as propriedades. Isso aí vai um exemplo. Então, por exemplo, multiplicar menos 1 por um vetor V. O que seria isso, né? Então, este vetor é um vetor que tem mesmo comprimento de V, certo? Mesma direção de V. E o sentido é oposto, tá? Por quê? Porque aqui é menos 1, tá? Então é o oposto de V, ou seja, esse cara aqui é menos V. Essa noção de oposto foi aquela que começamos a aula falando disso, tá? Muito bem. E um último exemplo para acabar a aula aí para vocês pensarem. Só uma representação antes, era isso que eu estava esquecendo. Não fizemos uma representação, né? Por multiplicar um número por um vetor. Então, vamos lá, imagine que nós temos Aqui você poderia também fazer uma brincadeira assim, né? Então, por exemplo, 1 mais menos 1. Então, note que este cara vezes o V, o que é isso? Por um lado, este é o vetor nulo, certo? Porque aqui seria 0, então 0 vezes qualquer vetor é o vetor nulo, definimos agora há pouco. E poderíamos usar, por exemplo, a C, né? Então aqui ficaria 1 vezes V, então ficaria só o V, tá? Aqui. Depois mais menos 1 vezes V, tá? Ou seja, esse vetor aqui é o vetor que somado com V é exatamente o vetor nulo. Ou seja, esse cara aqui é o oposto do V, né? Então, o que mostra que menos 1V é igual ao oposto do V, tá?
Ou seja, aqui você poderia usar a definição para justificar que esse cara aqui é o oposto do V, ou dessa maneira, né? Uma outra maneira de se fazer. O que mostra, né? O que mostra que menos 1 vezes V é o oposto de V. Bom, lá, uma representação, ou seja, você tem lá um vetor V. Então, por exemplo, para multiplicar isso por meio, né? Meio vezes V. O que seria esse vetor? Bom, lá, ele tem a mesma direção, sempre, né? Multiplicando por um número. Tem o mesmo sentido, porque esse número é positivo, mas o comprimento dele é metade do comprimento do V, né? Lembra? O comprimento desse vetor é pegar esse número e multiplicar pelo comprimento do V. Ou seja, a norma dele é metade da norma do V. Então vou pegar aqui isso aqui é um ponto A, B, representante de V. Então esse cara aqui é este segmento orientado é um representante do meio V. Então, outra brincadeira aí que daria para fazer, né? Então, por exemplo, o que seria metade de um V mais metade do V? Ora, tem duas maneiras, né? Você olha esse vetor, depois mais este vetor, ou seja, é o vetor AB, graficamente. Ou você poderia usar a propriedade aqui, né? Ou seja, isso vezes isso é você juntar e somar esse cara. Então, seria... Vou colocar aqui, né? Então, é só um exemplo de como podemos usar as propriedades aí, né? Então, esse cara aqui seria quem? Meio mais meio, que dá 1. 1 vezes V, que seria a propriedade C. E depois usaríamos a propriedade B, ou seja, esse cara aqui é o próprio V. Ok? Então você pode olhar graficamente, ou podemos utilizar essas 4 propriedades para fazer essas brincadeiras, tá? Faremos isso nas outras aulas também, em exercícios, tá? Utilizar as propriedades de soma e de multiplicação para operar com vetores. E para acabar a aula, só mais um exemplo. Com isso já podemos fazer um resultado e aí depois fazemos um exemplo, tá? Que junta praticamente duas partes aí da aula de hoje. Então você tem dois vetores U e V, então queremos um critério de quando que eles são paralelos ou não, tá? Então dois vetores U e V são paralelos, a noção lá do início da aula, C e somente C, então dois vetores, vamos dar nome para eles, vai? U e V são paralelos, C e somente C, existe um número real, tal que o U é igual ao lambda V. Aqui tem que supor que o U é diferente do vetor nulo, tá? Ou poderia se escrever assim, né? Dois vetores U e V são paralelos. C e somente C existe um número real lambda. C e somente C. Um é múltiplo do outro.
Um é múltiplo do outro. Ok? Ou seja, o que quer dizer isso daqui múltiplo do outro, tá? É que existe lambda, tal que U é igual a lambda V, ou o V é igual a lambda U, tá? Um múltiplo do outro. Então o que significa isso, tá? Quem não está habituado a essa noção de C e somente C, quer dizer o seguinte: se você tem dois vetores U e V, então se eles são paralelos, é possível então encontrar um número real que isso ou isso acontece, tá? E ao contrário também, se existe um número real que isso ou isso acontece, então U e V são paralelos. Então é um critério de quando que dois vetores são paralelos. São paralelos se é possível se encontrar um número que isso daqui acontece ou que isso daqui. E ao contrário também vale, quer dizer, se você escreve U dessa maneira ou V dessa maneira, então esses dois vetores, U e V, são paralelos, ok? Muito bem. Então isso é um critério para justificarmos quando dois vetores aí são paralelos. Então finalmente um exemplo para vocês fazerem continha é o seguinte, vou pegar um cubo mais ou menos não tão pequeno. Muito bem, acho que não ficou tão... Beleza, então vamos dar algumas coordenadas aqui. Só beleza. Vamos lá, aqui essa daqui seria a coordenada a face da frente, tá? A, B, C, D. E lá os vértices na parte de trás, E, F, G. E esse cara aqui que tá lá no fundo H, tá? Acho que ficou mais ou menos. Muito bem, então vamos escolher alguns vetores aqui para brincar. Então, por exemplo, terá vários exercícios desse tipo aí na lista, tá? Então é só, enquanto a lista não sai, para vocês já começarem a praticar. Então vamos lá, o vetor U para nós é o vetor em que um dos representantes é o AB. Ah tá, e isso daqui é um cubo, tá bom? Ou seja, cubo quer dizer que todas as arestas aqui possuem o mesmo comprimento. E aqui são ângulos retos, né? Então isso é um cubo. U é o AB. O V é o AC, tá? Então o V é o AC. E W é quem? Então peguei aqui esse, né? AC, DA. E W é o DA. Ok? Então brinquem aí, calculem, por exemplo, U mais V. Ou seja, quem que é esse vetor U mais V, né? B é U mais W.
Letra C é... Quem faltou aqui? V menos W, por exemplo. Ou seja, brinquem, peguem esse U, V e W e fiquem fazendo operações aí para ver se compreenderam. Até que saia a lista. Por exemplo, vamos calcular o U mais V, né? Então, AB, AC. Isso. Então, por exemplo, calculando o U mais V. Ou seja, então, o U é este daqui, né? Esse é o U e o V é o AC. Tudo bem? Então, como é que poderíamos representar este vetor, né? Ou seja, o AB é o AB mais o AC, ok? Então tem que lembrar lá a definição de soma de vetores para calcular este número, né? Uma maneira seria prolongar, ou seja, então você tem que calcular o AC, isso que é o V, mais o AB, ou seja, então poderíamos prolongar aqui AB e então este cara aqui, lembrem, esse cara aqui teria comprimento 1, por exemplo, se o cubo tem arestas iguais a 1, e nessa direção, então seria o C, F, G, H, I, vai? Então seria essa representação, ou seja, prolongamos esse cara aqui, né? E agora olhamos esse segmento aqui, que é o A I', tá? Então aqui seria o A I'. Ok? Ou seja, nessa face aqui, seria este vetor A I'. Aqui nesse caso você tem que representar ele fora do cubo, né? Não dá pra representar com o vetor aqui inteiramente contido no cubo, neste caso aqui. Vamos ver se em outro caso, U mais W, por exemplo, então é o U e o W é o DA. DA. Escolher uma outra cor aqui. Então DA. Esse cara aqui é o W, né? E esse é o U. Então, no caso, U mais W, ou seja, U mais W, né? Então, usando a propriedade que ela é comutativa, então isso daqui seria... Isso daqui fica mais legalzinho. Então, seria W mais U, ok? Usando a propriedade que a soma de vetores é comutativa, você pode trocar a ordem. Então, seria W mais U. W aqui, no caso, é DA. E U é o AB. Então, seria o segmento de origem em D e extremidade em B, ok? Então, aqui seria o U, que é U, tá? É o DB. A letra não ficou tão boa aqui, mas é isso. Depois calculem V menos W e produzam aí mais vetores aí para brincar, tá? Terá exercício desse tipo na lista, mas já comecem a pensar com esse exemplo simples aqui por enquanto, tá bom? Bom, por hoje é só. Logo sai a lista. Nos vemos então na próxima aula. Obrigado.